comunicação ela é muito necessária para nós identificarmos possibilidades e aí juntos construirmos alternativas capazes de trazer algum resultado que minimize as dificuldades que estamos enfrentando. Eu falo não só como vereadora, mas também eu sou empresária, também estou no comércio, também na advocacia, e a gente sente, como profissional liberal ou como empresária, a grande dificuldade que está ocorrendo nos segmentos, né? A mão de obra, as pessoas não só com dificuldades financeiras, mas temerosas pela sua vida ou a vida das pessoas que lhes são próximas. Então, nós vamos proporcionar essa ideia da mesa diretora, proporcionarmos uma aproximação dos segmentos da nossa sociedade e, com isso, irmos construindo junto, levando ao executivo, junto ao programa de enfrentamento à Covid, junto à saúde e também ao governo do estado para conseguirmos alternativas para Passo Fundo. Então, esse é o nosso fórum de debates que está se inaugurando hoje e, neste primeiro momento, estão convidados a participar e, em outros momentos também, vamos estar renovando esses diálogos. Em um primeiro momento, eu apresento, representando a CDL, o senhor Sérgio Giacomini, aí presente. Da CISA, o Cássio Roberto Gonçalves, presidente atualmente, representando o segmento. Pela Cindy Lojas, a nossa amiga Sueli Morandini Marini. E o presidente do Sinduscom, Leonardo Gelling, também presente. Reforço também uma informação de que essa organização é toda pela mesa diretora. Eu estarei atuando como mediadora nessas organizações. E hoje estaria presente o nosso presidente da mesa, o vereador Rafael Colucci, mas com essa alteração de clima, né? Ele veio a sentir sintomas gripais e para evitar aí algum problema, alguma baixa de imunidade, decidiu se resguardar. E com isso, semana que vem nós já temos eventos presenciais, vamos seguir daí, possivelmente com as sessões plenárias ordinárias, e aí buscando a normalidade também na Casa Legislativa. Então, eu fundamento aí, explico a falta do nosso presidente, mas estendo o abraço e os cumprimentos e o agradecimento pela participação de todos vocês. Certo? E a nossa ideia é de estabelecer um diálogo conjunto, em que cada um ficará muito à vontade para falar, e eu gostaria de ouvir no momento inicial, os minutinhos que vocês entenderem apropriado, a apresentação de vocês e um primeiro momento agora, trazer como que a sua entidade está sentindo este momento atual que nós estamos vivendo em Passo Fundo, e como que o segmento está auxiliando os seus associados neste momento e as dificuldades enfrentadas. Então, nesse primeiro bloco, vamos dizer assim, a ideia é nós conversarmos coletivamente nesse sentido. Poderia ser iniciando pela CDL, senhor Sérgio? Pode ser. Boa tarde a todos. Bom, já indo direto ao assunto, né? Em relação à CDL, já faz um ano que estamos todos, né? A comunidade toda, né? Mas enquanto entidade, a CDL tem desenvolvido um trabalho bastante focado na questão de orientar os associados da CDL no primeiro momento, para que tenham, né, foram várias campanhas para que pudessem, então, adotar todos os protocolos de segurança, né, dentro das suas lojas, das suas empresas. Temos vários segmentos associados à CDL, não só do comércio, serviços e outros segmentos também, mas sempre orientando, confeccionando material, fazendo campanhas
informativa, que é pelo site da CDL, buscando informar, então, e deixar, orientando todos os associados para poder, então, também ter legitimidade, várias junto ao poder público, no sentido de pleitear, então, para que as nossas pudessem continuar as atividades. Oi, eu só peço a alguém está com o fone aberto para que, enquanto a pessoa que está com a palavra tenha a nitidez de som, que a nossa conversa está coletiva, é importante o microfone fechado. Então, a CDL fez e continua fazendo, então, muitas ações no sentido de defender os interesses dos associados, de todos os empresários de Passo Fundo. Várias ações fizemos, então, junto ao Poder Executivo Municipal, Estadual, através de... agora, recentemente, foi mais uma reunião que fizemos, então, com o prefeito de Passo Fundo, vice-prefeito, com o Iura, que é o prefeito de Marau, que é presidente da Ampla, tivemos o deputado Vesp. Então, levamos os pleitos, apresentamos também uma pesquisa que a CDL fez, mais recente, em torno de 40 dias, 45 dias. Foi em março que foi feita, na verdade, não chega a ser 45, não, é que o tempo a gente está tão atropelado, de 30 dias, então, buscando os sentimentos dos empresários, dos lojistas, as suas dificuldades, e então foram dados muito importantes que apresentamos aí ao Executivo Municipal, assim foi para a Ampla, né, e para o Legislativo Estadual, para que isso chegasse, então, também lá junto ao grupo que toma as decisões, né, em relação à deliberação de ações, de permissões, enfim, para que as empresas pudessem atuar. E foram dados que realmente foi uma pesquisa científica bem embasada, até vou colocar assim, que aparecia, sem dúvida nenhuma, com bastante importância a questão da saúde, né, essa lá vem em primeiro lugar, porque todos, há às vezes uma visão, um pensamento distorcido, às vezes por parte da comunidade, de alguns setores, achando que o empresário ele é uma máquina, né? E, na verdade, o caso do nosso associado, a nossa realidade de Passo Fundo, a grande maioria são pequenos empresários, microempresários, e que estão na linha de frente no dia a dia. Então, todos têm a mesma preocupação em relação à sua saúde, da sua família, dos seus funcionários, né? Enfim, por isso que foi importante essa pesquisa que a gente fez, né? Por exemplo, assim, aqui nós estamos falando de danos, digamos assim, de perdas que as empresas tiveram e estão tendo, né? Para depois, assim, a gente buscar construir, então, que a ideia é essa, né? Algo para retomada, né, vereadora Janaína? Só citando rapidamente a situação dos negócios, então, diminuiu mais de 50% as vendas, isso ali em março, 44% das empresas tiveram uma perda de mais de 50%. E esse mais de 50% tem casos que foi 90%, 70%, 80%, então, realmente muito preocupante, né? Citando só o topo assim, né? A questão de diminuir mão de obra, então, 50,83% disseram que estariam sendo obrigados a reduzir funcionários, né? Tem casos de empresas que tinham 2 funcionários, vamos falar da pequena, teve que demitir outros que tinham, algumas que tinham 1, demitiu, ficou só a família. Então, e assim é proporcional, né, o número de funcionários dentro da realidade, né? Então, todos esses são dados que vão gerar daí uma consequência muito séria, já gerou, né, no sentido econômico e social, né, que é a preocupação do desemprego, a perda de renda, e ela já é notória aí, né, que a preocupação das pessoas, ela vem aumentando bastante da comunidade como um todo. Mas, assim, foram essas ações, nós buscamos essa pesquisa e ela nos deu muito subsídio também para
tentar a CDL, então, construir tomar algumas ações junto aos seus associados no sentido de poder, então, ajudá-los, que esse é o propósito da CDL, né? Sempre procurar preparar da melhor maneira, orientar os seus associados para poder, então, desenvolver os seus negócios. Então, e a CDL continua fazendo ações, né? Nesse momento também, temos cartazes sendo distribuídos, não só para os associados, mas está livre para todas as empresas, estão sendo entregues. Aqueles cartazes de orientações para colocar nas lojas em relação aos funcionários e aos clientes, né, para que sigam, então, os protocolos de segurança. Uma preocupação muito grande que tinha, uma reivindicação era em relação agora a esse final de semana, que antecede a Páscoa, né, que a princípio ia ficar fechado, e teve então a AGV, que é a Associação Gaúcha do Varejo, onde é uma entidade que nos representa a CDLs do Rio Grande do Sul. Então teve esse pedido e o governador hoje já atendeu, então permitindo que no sábado funcione igual aos outros dias da semana até aqui, né? Neste sábado em específico, que isso é algo assim, é muito importante. E o que nos preocupa bastante é a questão de que seja mantida a abertura do comércio, né? Então, daí essas ações que estamos fazendo para que todos os empresários lojistas continuem, né, mantendo cada vez mais os cuidados com a saúde, né, seguindo todos os protocolos. E tem dados, temos visto muitas pesquisas, muitos dados de que não é teoria, mas que o comércio, esses dias eu vi que não é o comércio que gera essa transmissão. Eu vi esses dias um infectologista, estava vendo uma apresentação dele, onde ele disse que os dados levantados, o comércio, ele teria uma representatividade de 3% de contágios. Então, isso é muito pequeno no universo, né, considerando. E isso bastante se fala, mas é fato, né, que as contaminações em grande número, elas não acontecem no comércio, sim dentro de casa e em outros eventos e tal. Então, a preocupação, sim, muito grande é essa, né, de que se consiga já mudar de bandeira, né, que tenha mais flexibilização, né. Temos alguns setores que até hoje não funcionaram, há um ano que não funcionam, né, questão de eventos, e tem também bares, restaurantes, foram extremamente afetados durante esse ano. E a CDL tem recebido sempre, nós temos também desses segmentos associados nossos, né, então a demanda é sempre muito grande, né, no sentido de o que a CDL pode fazer. Então, houve também no momento, já vou finalizar assim, tá, já estou me estendendo aí, há poucos dias, né, então havia movimentos, grupos de lojistas que diziam que iam abrir, né, toda essa manifestação e nos cobravam, nos pediam. Então a CDL sempre teve um posicionamento bastante claro nesse sentido, né, que a CDL é bastante atuante na defesa de seus associados, mas sempre seguindo o caminho legal. E não seria, então foi o que a gente fez. E conversamos, esse pessoal mesmo, depois então teve um documento do Ministério Público que nós recebemos, todos que estamos aqui, uma orientação, né, para que se passasse então a todos os associados e filiados e tal. Mas assim, a gente fez um trabalho que depois acabou sendo reconhecido por alguns até que nem eram associados, outros que eram, que nos cobravam, né, que o melhor caminho é esse ainda, né, de construir, conversando e argumentando e mostrando números, né. Então, a rebeldia nesse momento, infelizmente, do jeito que está sendo conduzido aí, não leva a resultado positivo. Então, nesse momento, eu gostaria, assim, de passar a palavra aí, que já falei bastante. Perfeito, Sérgio.
E me permita a proximidade, né? Mas o que é importante também nós falarmos, a todos nós que estamos aqui participando, que este evento ele está sendo transmitido ao vivo por todos os canais de redes sociais da Câmara de Vereadores, Facebook, Instagram, o YouTube. Então, nós estamos com um espectro de pessoas que podem ter acesso e encaminharem suas perguntas no chat, que nós vamos estar, se direcionadas a alguma entidade, repassando, ou coletivamente, como a população desejar participar, e associados aí, porventura, que estejam prestigiando o evento. A Cindy Lojas, eu convido a Sueli para se apresentar e fazer o uso da palavra e a sensibilidade do seu segmento. Sueli, seu som. Não abriu ainda. Está sem o áudio, Sueli. Agora, há pouco, ela estava com som. Está sem. Só ela localizar. Às vezes fica... Ainda não entrou o som. Acho que ela está dizendo para nós passarmos à frente, que ela fala na sequência. Acho que foi isso que ela quis referir. Cássio, posso convidar o Cássio, então? Cássio, no caso, representando a CISA, Cássio Roberto Gonçalves. Pode fazer uso da palavra enquanto a nossa amiga se organiza. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vereadora Janaína. Para a CISA é um momento importante, onde o Legislativo ele estava ausente nesses últimos 12 meses de pandemia, onde os setores produtivos aqui da nossa cidade, da nossa região, do Estado, se sentiram abandonados, né? Sofrendo, sendo muitas vezes acusados, né, de serem um ponto de contágio, de transmissão e tudo mais. Então, é importante que a CISA sempre trabalhou, esse é o papel principal das nossas entidades, é trabalhar na articulação. Nós não temos poder infelizmente, né, a gente não tem poder de execução, e sim de trabalhar na articulação. O que a gente vem sofrendo, né, o setor empresarial de Passo Fundo nos últimos 12 meses, lá atrás, em março do ano passado, até muitos foram pegos de surpresa, que não sabiam como agir ou como reagir ao que a gente estava vivendo. Então, houve o fechamento praticamente de 100% do nosso setor produtivo, né, considerado não essencial, que a gente também questiona o que é essencial e quem define o que é essencial ou não, né, tem esse questionamento. E agora, neste ano, novamente, com esse aumento, né, que os governos não agiram de forma correta, né, não prepararam, não estruturaram os nossos hospitais, né, os hospitais também estão passando por uma dificuldade séria em termos de custeio, parte de financiamento. A CISA tem, na semana passada, a gente conversou com a direção do Hospital de Clínicas, com a direção do Hospital de São Vicente, para tentar entender a realidade deles, né, o que se passava muito pelo aquele alerta que o Hospital São Vicente emitiu na quinta-feira à noite, que a emergência estaria fechada por falta de insumos e tudo mais. Então, esse é o papel da entidade. A CISA tem estado próxima, perto desses setores, para a gente tentar entender. A gente procurou conversar com os setores de eventos, e para nós foi algo muito importante, porque é um setor que ele é pouco, digamos assim, organizado, né? Eles não têm uma referência, uma liderança, uma entidade, talvez, para poder representá-los, embora a CISA tenha esse viés. E eles nos passaram que, para eles sofrem muito, que o governo não tem tratado, isso o governo estadual, o governo municipal também, que
que o setor de eventos, para eles, é tudo a mesma coisa. E um dos questionamentos deste setor é dois, na verdade. O primeiro é que restaurantes, bares e as casas noturnas, né, as boates, elas têm que ter protocolos distintos uma da outra, que não é a mesma coisa, né? E o governo nos trata como coloca todos literalmente na mesma panela e é tudo igual. Então, eles clamam para que haja essa diferenciação. O segundo ponto muito importante é o setor de eventos sociais, que são eventos pontuais, que eles questionam, né, e a gente entende qual a diferença de um evento social, de um restaurante ou de um culto religioso, onde as pessoas vão, participam, há uma movimentação de pessoas, por mais que haja um distanciamento, seguindo os protocolos recomendados pelo governo, mas por que um evento social, por exemplo, um casamento, não pode ser feito? A gente tem espaços em Passo Fundo ao ar livre, tem espaços fechados, mas espaços gigantescos, como, por exemplo, o Gran Palazzo. Por que não com um distanciamento maior? Daqui a um pouco evitando que haja um baile, né, sem uma banda, sem um DJ para tocar. São essas questões que a gente não entende e que o governo também não entende. Os poderes não entendem, não têm esta percepção. Isso já vem, é um dos pontos os quais as entidades, a CISA, o CDL e o Sinduscom, há 15 dias mandaram uma solicitação para o governo municipal, para o prefeito Pedro Almeida, para que houvesse a inclusão dessa parte representativa no COI aqui na cidade, para que a gente pudesse levar realmente como é a nossa realidade, porque a gente tem um grupo extremamente técnico e qualificado à frente do COI, mas a gente pensa que falta, daqui a um pouco, a visão empresarial, uma visão empreendedora junto, para que a gente possa realmente, pelo menos, entender qual é a relação técnica ou pensamento, a linha de pensamentos que eles têm. E a mesma coisa que a gente vem pleiteando junto com a Federação também é a inclusão, embora com o governo do estado haja uma participação, mas o governo também ele não consulta para saber se a gente concorda ou não concorda. Ele só antecipa, a partir de amanhã, pessoal, vai estar fechado. Então, a federação, ela sabe que a partir de amanhã vai estar fechado, mas ela não é perguntada se pode ou não pode, se está certo ou não está. Então, são essas questões que a gente precisa muito, vereadora Janaína, da participação e do envolvimento de vocês. Porque a gente tem que estar numa sociedade organizada, é isso que a gente defende. A gente precisa estar atuando, a gente precisa estar... Ninguém aqui vai ser protagonista de nada sozinho, né? A gente tem que acabar com essa falsa intenção ou poder de achar que uma entidade vai conseguir resolver os problemas, que a Câmara de Vereadores vai conseguir resolver algum problema, ou que o prefeito Pedro Almeida vai conseguir resolver um problema. Não, a gente tem que atuar em conjunto, é uma ação multidisciplinar, com várias mãos, com vários poderes, todos envolvidos com o mesmo propósito. Essa é a pauta, é assim que a gente vem trabalhando, é assim que a gente tem trabalhado com o setor de comércio, é assim que a gente tem trabalhado principalmente com o setor das escolas, né, de educação infantil, que a gente não entende duas coisas. Como é que a gente vai educar uma criança de 3 a 7 anos de idade, a 8 anos de idade, numa fase onde há estudos que comprovam que é a maior fase, a maior etapa de aprendizado de uma criança, há um ensino à distância, né, onde ela vai estar lá fazendo um desenho, olhando numa tela, não vai ter a mesma eficiência. Isso tem que nos preocupar, nós do setor produtivo, né, nós, entidades de classe, porque daqui a 10, daqui a 15 anos, essas crianças vão estar batendo lá nas nossas empresas para pedir um emprego. Qual é o nível que a gente vai ter de qualificação? Ou melhor, qual é o investimento que a empresa vai ter que fazer para preparar esse profissional para trabalhar na empresa dela? E aí o poder público precisa ter essa percepção, vereadora, para que, o que eu penso, tá, é que a gente vai se diferenciar, a gente vai se tornar daqui a um pouco uma grande referência para grandes empresas, para grandes indústrias na nossa cidade. Eu, como empresário, eu não vou por incentivos fiscais. Por quê? Incentivos fiscais eu vou conseguir isenções, um terreno, uma terraplanagem, eu vou conseguir em Passo Fundo, eu posso conseguir em Erechim, posso conseguir em Marau, posso conseguir em Carazinho. Não vai ser isso que vai me diferenciar. Mas talvez isso seria uma boa diferenciação para mim se eu tivesse uma mão de obra qualificada.
aonde a minha empresa, não, ao médio e longo prazo, não precisaria estar gastando muito com treinamentos, porque eu já teria um profissional diferenciado ali. Essas ações que a nós, entidades, junto com os poderes públicos, a gente tem que atuar. Esse é o foco, a gente tem que pensar lá na frente, no médio e longo prazo. A gente, em todas as nossas reuniões que a gente fez com os nossos associados, em momento algum a gente disse, olha, nós vamos trabalhar para que abra, para que caia uma bandeira. A gente não tem poder para isso, né? A gente passava para eles, olha, nós temos que nos preocupar com médio e longo prazo. Agora vai ficar fechado essas 3, 4 semanas do governo, que o governo determinou, ele não vai voltar atrás. A não ser que caia todos os indicadores. Caso contrário, ele vai manter. A gente tem que pensar que em junho, julho, agosto, no auge do inverno, isso não pode voltar a fechar, porque aí nós não vamos conseguir mais dar conta desse fechamento. Essa preocupação é assim que a gente tem trabalhado e é isso que a gente precisa do poder público. Já me estendi demais aí. Mais uma vez, obrigado e pode contar com a CISA sempre. Então, Cássio, fazendo aqui um ponto e um contraponto com o que você coloca, essa sensibilidade, eu acho que nós identificamos, primeiramente, os pontos de vista extremados em nossa sociedade. Alguns posicionamentos extremistas, que, como o próprio Sérgio, que falou inicialmente, eles não levam à paz social e à tranquilização. Nós temos que ter uma atitude cívica, de cuidado com todos, mas aliado, como o Cássio refere, né? Viabilizando também que os segmentos possam atuar, porque está ocorrendo aí alguns segmentos não estão com nenhuma margem de sobrevida, e se em junho, os que estão ainda tentando suportar todos esses condicionamentos e restrições, esse inverno, esse período que virá, o nosso clima acontece, isso nós estamos vendo, possivelmente os efeitos serão nefastos para vários segmentos. E o contexto é que o Estado todo perderá com isso, né? Porque quem paga essa conta? E socialmente, como que se paga essa conta? Porque nós vamos, pelos nossos tributos, sustentar muitos outros efeitos que daí virão. Eu não tenho dúvidas disso. Eu quero referir também que todas as quintas para sextas-feiras eu faço uma contribuição no Diário da Manhã com uma coluna, e o tema de hoje eu coloquei essencial e a nossa liberdade. Justamente essa visão de que nós temos, sim, compromisso enquanto seres humanos, a autorresponsabilidade, precisamos ter cuidados, mas como delimitar o que é essencial e não essencial? E os nossos governos, nós embasados na Constituição, uma Constituição que está pautada nos objetivos de uma sociedade com o objetivo da livre iniciativa, da liberdade, e aí estamos diante de restrições tamanhas que não viabilizam que determinados segmentos tenham o seu próprio sustento. Então, é aquela palavra que a gente tanto fala da solidariedade, da empatia, mas como chegar a um consenso e a uma questão de segurança, já comprovado que essas restrições, não podemos dizer lockdown, porque seria a restrição absoluta, né? Mas todas essas restrições ao comércio, já como o Sérgio repetiu ali antes, talvez 3% seja responsável. Existe pesquisa, existe estudo, e continua pagando a conta um segmento que talvez não seja o responsável pelo que nós estamos vivenciando. E aguardando, né, do Estado, não vou me delongar, que daqui a pouco eu tiro a fala de alguém. Eu quero também, nesse momento, aqui eu tenho o comentário do Felipe Rosa, ele refere que parabeniza a iniciativa da Câmara de Vereadores em ouvir os representantes dos segmentos da nossa sociedade, e ele se preocupa com esse julgamento do que é essencialidade. Ele refere que a família está sofrendo porque a nossa empresa não é considerada essencial pelo governo. Também refere a preocupação a Patrícia, quanto tempo vai durar essa pandemia?
Será que eu devo fechar a minha empresa? E a Regina refere: está complicado mesmo, muito difícil como agir com o meu pequeno negócio no ramo da alimentação. O que o futuro me espera? Então, eu, conciliando tudo que já foi falado, e para nós não perdermos o time, que as contribuições estão chegando, eu passo a palavra agora para a nossa Sueli. Olá. O tato está difícil, é muito álcool gel, então ele não dava sintonia para a abertura. Mas uma boa tarde, vereadora Janaína Portela, por este convite. Uma boa tarde aos demais debatedores desta tarde. Dizer que esse momento é muito importante para que possamos conhecer realmente como se encontra a nossa realidade do nosso município. Nós ficamos já, para não ser repetitivos, né, o que já foi colocado, de que sempre nos preocupamos em informar muito bem o nosso representado, levando orientações e também pedindo muita atenção com o protocolo, porque a responsabilidade ela é coletiva. Ela tem que sobrepor o individual. Não é só importante para mim que eu tenha a minha loja com um movimento grande. Eu preciso saber que eu posso estar prejudicando outro empresário pelo meu descuido. Então, essa é a nossa linha de ação. Protocolo de segurança sempre. Temos mantido também reuniões e conversas pelo WhatsApp com o poder público municipal e estadual. E no dia de ontem tivemos uma live, como eu falava antes, através da FEComércio do Rio Grande do Sul, junto com os presidentes de lojas, foi criada uma live com 2 secretários do governador que estão frente às determinações da fechamento ou não da abertura. O que o Cássio colocou, colocamos ontem para ele também, aonde que está, e vem sempre a explicação de que nós não estamos sendo perseguidos, é apenas porque o essencial é considerado aquilo que mantém a vida. Solicitamos, então, muito para eles e fizemos uma demonstração de quase todo o Estado da realidade e da necessidade da abertura do comércio. Saímos da live com um sentimento bem positivo. Ontem eu enviava ao secretário Diógenes dizendo que ou eu estava sendo otimista demais ou tinha a certeza de que nós receberíamos hoje, como foi, a resposta positiva para a abertura. Nós pedimos a retomada do horário mais extensivo, mas ainda, pelos números que eles nos mostraram, acho que, e pelo que o governador colocou hoje, ele liberou este sábado e estende por mais uma semana o mesmo horário. Mas são vitórias uma após a outra. Também mantivemos contato desde o início com o grupo que idealizava, pelo excesso de preocupação, a abertura do comércio de qualquer forma. E então nós postávamos ali com eles dizendo que as entidades faziam, mas elas tinham um limite para andar, que esse é o limite da representatividade e não de prejudicar ainda mais o empresário no oba-oba de um discurso que podemos sair na praça, nas ruas, gritando, vamos abrir, mas a consequência depois quem paga. Então, na verdade, esse é o nosso sentido. E enquanto sindicato que mantém sobre ele a responsabilidade da convenção coletiva, ou seja, como se dará o capital e o trabalho no município de Passo Fundo, estamos, desde o ano passado, quando encerramos a convenção coletiva tardiamente, pelos mesmos efeitos que aconteceram, começamos a trabalhar com a nova convenção e também nos preocupando com dados nesta convenção, que ela se encerrou ontem, já estamos alinhavando, quase está concluída,
de que nós precisávamos, o capital e o trabalho, ajudar o empresário naquilo que diz respeito a minimizar a sua atividade, como férias coletivas, antecipação de férias, banco de horas, tudo isso é realizado pelo Sindilajas e pelo Sindicato Laboral. E a conversação ela está harmoniosamente sendo trabalhada para dar esta melhor garantia ao empresário neste sentido. Porque vimos que, além da necessidade de manter o comércio aberto, defendemos que ele deva ser o mais extensivo possível para evitar o máximo a aglomeração, com muita responsabilidade do empresário, como eu disse anterior, sem a individualidade, mas pensando no todo. Essa nossa convenção coletiva ela estará dando uma oportunidade, como todos os senhores sabem, há determinados passos que só pode acontecer aonde há um acordo entre o trabalho e o empresário, entre o trabalhador e o empresário. E é isso que nós estamos fazendo e trabalhando. Mas não é tão simples como se pensa. Há determinados fatos que não podemos envolver além daquilo. Então, a nossa preocupação sempre é uma preocupação jurídica, tá? Uma informação do que o empresário pode fazer para manter a sua empresa. E é isso que nós estamos em contato diário com o Sindicato Laboral, resolvendo as individualidades. E a convenção coletiva desse ano, por mais que muitos empresários não entendam que uma convenção coletiva se dá pelo reconhecimento e pela harmonização de duas partes, porque não é uma faixa que só vai, ela vai e volta. E nós precisamos dar condições de trabalho para o nosso colaborador e precisamos dar eficiência para o nosso empresário. Então, essa é a nossa preocupação. E para que isso seja, o empresário precisa reconhecer o esforço que a entidade faz para que isso realmente aconteça. Então, parabenizando, isso é o que nós estamos mais preocupados no momento. Esperamos que, talvez já semana que vem, tenhamos fechado a nossa convenção coletiva e alinhavado dentro do interesse de cada empresa aquilo que há necessidade. Sabemos que para o pequeno e o microempresário as dificuldades são ainda maiores. Tá? Como mesmo disse o Sérgio, alguém tinha uma funcionária, hoje não tem mais. Apesar de nós vermos no estado do Rio Grande do Sul uma manutenção e um crescimento do número de vagas de emprego, mesmo que ela seja induzida pela indústria e não tanto pelo comércio. Mas, de qualquer forma, tudo que gera emprego gera uma caminhada da economia em todos os setores. Então, o importante é o que diz o Cássio também, que nós precisamos trabalhar em sintonia, aonde o poder público, sempre que for tomar uma atitude, ele ouça. Estamos sendo ouvidos, nós temos a oportunidade de falar diretamente a todo momento com o prefeito Pedro Almeida, ele tem oportunizado para a gente e conversado muito também com o secretário de Desenvolvimento, o Diógenes, para que possamos, a todo momento, levando informações para que eles também tenham, em nós, entidades, um apoio para tudo aquilo que venha a ser realizado em comum acordo. E aí entra a Câmara de Vereadores também, para que Passo Fundo possa, dentro dessa expectativa de um segundo semestre um pouco melhor economicamente, ser uma cidade que tenha este progresso e essa rentabilidade para o empregado e para o empregador. Obrigada. Obrigada a nós, Sueli. Eu tenho aqui um comentário da construção civil
que eu vou adiantar antes da fala do Leonardo, que ele pode, inclusive, unir, né, com a informação. Mas a pessoa refere que ela trabalha na construção civil, esse é o Sidney, que a gente agradece a participação aqui nos canais do Facebook, da Câmara de Vereadores, e ele refere, então, que ele trabalha na construção civil e consegue manter os seus colaboradores, colegas nas obras, mas as obras ficaram prejudicadas pelas ausências de colegas, funcionários, em virtude do Covid. E, ao final das contas, ocorre um grande prejuízo. Leonardo Gelling, representando, então, Sinduscom, por favor, a sua contribuição. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presidentes. É importante aqui, Janaína, salientar que todos os presidentes, aí, todas as entidades se mantiveram unidas, inclusive todos os comunicados e tudo mais que era feito ali no início, desde março do ano passado, foi feito um grupo de WhatsApp, onde a gente trocava todas as experiências e fazia toda a pressão, a conversa junto ao poder público, tudo por meio de notas em conjunto das entidades. Isso foi uma coisa que trouxe bastante força aí, né, para que a gente pudesse conseguir determinadas demandas. Felizmente, o setor da construção civil ainda foi um dos setores menos prejudicados agora nesse último ano, né? Como todos sabem, o setor da construção civil ele foi classificado como uma das atividades essenciais logo lá no início da pandemia, né, que garantiu aí então que as empresas conseguissem, e isso foi também ali no início, quando teve a parada da construção civil em março, abril, a gente reuniu nossos associados, comunicamos a todos para que todos tentassem não trabalhar com demissões, né, que pudessem manter o seu quadro funcionário. Aí todos tiveram suas estratégias, alguns deram férias coletivas, aquelas coisas que todas as empresas acabaram fazendo para tentar não ter demissões. E, graças a Deus, em seguida já veio, então, a classificação da construção civil como uma das atividades essenciais. Compartilho aí da indignação dessas pessoas hoje que, como diz ali a Sueli também, antes estava comentando, muitos foram classificados como atividades não essenciais. E como a vereadora Janaína falou, como né, é muito tênue essa linha aí de complicada, digamos assim, dizer que tu é essencial, a tua atividade é essencial ou não. A gente tem que ter um pouco mais de empatia para se colocar no lugar dessas pessoas, por exemplo, restaurantes e tudo mais. Como que atividades param um ano, né, como sendo classificadas como não essenciais? O que é uma atividade não essencial? Essencial é tudo aquilo que a gente faz para sobreviver, para pagar os custos da nossa família, né, para manter a vida da nossa família. Então, ser classificado, compartilho aí com a indignação desses setores que foram classificados como não essenciais. A Janaína também leu ali o comentário de uma das pessoas que está assistindo aí a live, falando do fecha ou não fecha a minha empresa. Então, esse que é o grande problema que os governantes hoje estão aí, os governadores principalmente, estão deixando a dúvida. É a falta de previsibilidade. Eles têm que dar alguma previsibilidade para que as empresas possam, para que as pessoas possam tomar as suas atitudes. Quantas pessoas aí estão com meses de aluguel atrasado, aí dizem, aí, vai abrir, não vai abrir, o que eu faço? Fecho de vez ou não fecho? Então, isso está gerando uma ansiedade, uma pressão aí sobre a sociedade muito grande, que está gerando grandes prejuízos, né? Essa falta de previsibilidade. O Sidney ali comentou, né? O Sidney ainda, como eu disse, tá privilegiado o Sidney aí, que estamos no setor da construção civil, que não fomos tão prejudicados pela pandemia, né, por ser atividade essencial, apesar de acontecer essas faltas. Obviamente, isso aí é uma coisa que está acontecendo em todos os setores, né? Está tendo todo mundo esses problemas de afastamento de funcionários e tudo mais, né, por 12, 14 dias aí em função da Covid e de às vezes até alguma, fugiu a palavra,
de poder ou não estar, né, contaminado com a Covid. Então, esses afastamentos aí são normais. Mas, assim, o que a gente está, então, o importante, esse canal aí que a Janaína abriu, agradecemos aí como entidades, né, Janaína, e queremos cada vez mais estar próximos aí do poder público. A Sueli falou uma coisa aí que é muito válida também, que o Pedro, o prefeito Pedro aí está totalmente aberto aí às demandas das entidades, escutando muito mesmo, abrindo as portas aí da prefeitura. O Pedro também ele fez um negócio na construção civil aí que ajudou muito no emprego aí em Passo Fundo para abrir novos postos de trabalho, que foi um mutirão lá para liberações de obras que estavam trancadas. Então, desde o início do ano, aí foram mais de 400 obras liberadas na cidade de Passo Fundo, obras que estavam um pouco atrasadas lá no setor. Então, foi colocado um novo secretário de obras, aí, parabenizar o secretário de obras, o Rubens, que trabalhando junto aí, em conjunto com o novo prefeito, estão facilitando aí a liberação dessas obras na cidade, que garantiu aí a oportunidade de diversas famílias, né, estarem aí conseguindo um novo emprego nesse momento aí de pandemia que está... Certamente ele retorna logo, deve ter caído a conexão dele, uma falha da internet. As pessoas estão parabenizando muito no canal do Facebook. É importante a gente ir colocando que são pessoas também vinculadas às atividades econômicas em Passo Fundo. A Letícia Berlato, ela nos refere: parabéns pela iniciativa, muito bom ouvir que nossos legisladores estão se mobilizando para proteger nossas pessoas, sem esclarecer a saúde financeira das empresas que geram emprego e renda para as famílias da nossa comunidade. E é essa a nossa preocupação. O Leonardo voltou. Leonardo, pode prosseguir. Eu estou fazendo a live aqui pelo celular, entrou uma ligação e cortou aí, caiu. Sem problema. Então, parabenizar o trabalho das entidades aí que estão fazendo à frente. A gente sabe que em muitos momentos aí eu tenho visto aí, principalmente o setor do comércio, o Sérgio aí, a Sueli, como eles comentaram, às vezes acaba apanhando do pessoal, como a gente diz, né? Levando muitas críticas, mas a entidade ela tem um poder de atuação até um certo limite. Passando disso, ela acaba sendo prejudicial, né? A ação da entidade, como a Sueli falou, né? E muitos ali que queriam abrir, mesmo com os alertas do Ministério Público e tudo mais. Então, as entidades, muitas vezes o associado não entende essa responsabilidade que temos que ter frente aos nossos associados, para não acabar ainda, né, num momento aí de uma atitude impensada, piorando ainda a situação para os nossos associados. Então, a gente tem visto aí muito, né, principalmente o setor do comércio aí sofrendo, às vezes, com essa intolerância, às vezes, das pessoas, né, de entender. Obviamente, é complicado entender toda essa situação. Como eu disse, a gente precisa de uma maior previsibilidade. Essa é a coisa que eu acho que é a palavra-chave aí que o poder público tem que passar para a sociedade, para que não gere esse conflito aí na cabeça dos empresários e saber até, né, para poder tomar determinadas decisões em função dos rumos da sua empresa. Seria isso. Eu quero instigar vocês, e teve uma notícia 2 dias atrás, divulgada no Jornal Nacional, de uma manifestação de representantes do Hospital São Vicente quanto à escassez de medicamentos e um prazo ali em horas, da viabilidade de condições de atender as pessoas que estão internadas e entubadas. E isso, obviamente, gera uma grande preocupação a todos nós, local, né? Se eu não me engano, eu acho que foi o Cássio que referiu a questão da Ampla, que tem também atuado em conjunto, e o COI. Nós temos, a Câmara de Vereadores também fez análise de um projeto de urgência encaminhado do Executivo para liberarmos
um convênio junto à Ampla e um aporte de recursos extraordinário, mas para nós conseguirmos auxiliar na medida de que somos referência na saúde, né? Passo Fundo é um local de serviços e comércio preponderantemente, né? Então, todas essas questões, elas trazem um cenário de maior preocupação, que alguns municípios mais interioranos, que vivem mais do agronegócio, diferente de Passo Fundo, talvez tenham outras sensibilidades e menos dores que o nosso, que é um centro de saúde e que congrega toda uma região que às vezes vem do norte do estado ou do estado vizinho, né? E vem pessoas para cá para tratamento e recursos mínimos, né? Dada toda essa dificuldade que estamos enfrentando. E também, no final de semana, sem ser o passado, retrasado, ocorreu a carta, que acredito que todos os empresários tiveram contato, a carta feita em que o país exige respeito, a vida necessita da ciência e do bom governo. E foi a carta aberta, então, apresentada à sociedade referente às medidas de combate à pandemia, exigindo maiores informações e atitudes dos nossos governos, né? E ao governo federal. E a preocupação reside, estamos agora com notícias boas, está já comprovado, né, 1 milhão de vacinas dia o Brasil está disponibilizando, estão em números bons a vacinação nível Brasil, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, com um número expoente frente a todas as cidades do Rio Grande do Sul, enquanto mobilização, né, todos auxiliando no que é possível. Eu sempre digo, é importante que nós vejamos que cada um participe e viabilize dentro da sua possibilidade a sua contribuição, né? E como vocês veem essas questões? Que medidas nós poderíamos conciliar e auxiliar para que nós estejamos mais atuantes na nossa sociedade? Aberta aí a pergunta para vocês. Bem, com relação ao que tu falaste ali com referência aos hospitais, a gente tem que entender, é preciso que Passo Fundo sempre foi, como tu falaste, um polo, né? A gente é uma referência no sul do país em saúde, e Passo Fundo é uma referência em uma saúde especializada, né? Ou seja, nós temos excelentes profissionais, os melhores em muitos das suas especialidades são referências aqui de Passo Fundo. Mas agora, em meio a essa pandemia, nós não somos mais um hospital, os nossos hospitais não são mais regionais aqui da região norte do estado. Nós estamos recebendo pacientes do sul do estado, né? Então, a demanda é muito grande. Porque é preciso a gente entender, quando a gente fala em saúde, que a gente está falando de gestão plena de saúde, que é o que a Passo Fundo não tem, né? Uma saúde básica, cabe ao município, uma média complexidade para o Estado e alta complexidade da União. E os leitos de UTI são gerenciados pelo governo do Estado, né? Então, é uma central única, não tem mais uma das preocupações que talvez serviu de alerta para muitos empresários, muitas pessoas, muitos amigos, que tiveram familiares com Covid necessitando de um leito de UTI e não tinha leito, né? Ah, mas é particular, não tem leito. Ah, mas eu tenho um plano de saúde, eu pago muito, não tem leito, fila única. Paciente SUS ou paciente privado vai para a mesma fila. Então, isso acho que acendeu um alerta em todos nós, porque realmente chegamos num ponto muito grave. Com relação à falta de insumos, é o que a gente fala. Os hospitais também foram prejudicados nessas paradas. Cirurgias eletivas que fazem um hospital girar foram suspensas. E se foram suspensas, os hospitais não tem como eles faturar, não tem como eles produzirem. E a gente tem que entender que um paciente, falando que eu também atuo na área da saúde, um leito de UTI é um custo muito alto para um hospital, né? E a receita é muito baixa. E um paciente de Covid necessita de toda uma estrutura e de uma equipe altamente qualificada. E o custo acaba se tornando muito alto,
né? Em conversa com os hospitais, eles nos apresentaram esses custos, e são assustadores, né? Se alguém tiver a possibilidade de entender esses custos, é assustador o que os hospitais estão sofrendo. Então, essa é a nossa maior preocupação com os hospitais, porque a pandemia vai passar. Você referiste à questão da carta dos economistas de 2 semanas atrás. É algo que demorou até para que eles se posicionassem, né? Porque a gente vive numa polarização política de extrema direita, extrema esquerda, e quem sofre somos nós, a população. A gente sabe que a gente só vai poder retomar os nossos negócios, como, se não me engano, a Patrícia falou, ela disse, eu fecho meu negócio ou não fecho. Patrícia, eu tenho certeza que você não vai fechar o teu negócio, tá? Tu é uma empreendedora, tu é uma pessoa determinada, porque a pessoa que ousa abrir um negócio aqui no nosso país, você já é uma pessoa diferenciada, né? Você já é uma pessoa muito guerreira. E certamente tu vai achar alguma alternativa para conseguir manter o teu negócio, manter as famílias que dependem desse negócio especificamente. E a gente sabe que a gente depende da vacina, vereadora. A gente precisa, o quanto antes dessa vacinação, essa informação de que nós já estamos produzindo 1 milhão de vacinas diariamente, eu não tinha, fico muito feliz em saber, eu tenho certeza, nós temos Passo Fundo aqui, principalmente com a secretária, a doutora Chivel, das farmácias, então a gente está muito atrasado, né? E a gente sabe, como o presidente, o Sérgio, colocou, não é dentro do comércio, não é dentro das empresas que isso acontece, mas acontece com os nossos funcionários, né? Isso foi até um questionamento que a gente fez à Secretaria de Saúde, que era um mapeamento nos últimos meses, de onde é que qual o perfil de pessoa que foi contaminada, qual é o perfil e a origem dessa pessoa, onde é que ela foi contaminada. Porque isso aí tem que ser feito, esse rastreamento, não fazer a testagem, não fazer a identificação, né, do diagnóstico de Covid. Então, são essas funções que são muito importantes para que realmente a gente possa contribuir e realmente alinhar alguma caminhada, entendeu? Para que a gente saia o quanto antes dessa situação. Mas sem vacina, eu, Cássio, já tenho certeza de que dificilmente a gente vai estar seguro. Cássio, e eu indico, eu tenho seguido pelo Instagram, que hoje as redes sociais, né, o Instagram principalmente, tem nos colocado muitas informações. E o Butantan é um instituto que está responsável pela entrega e todos os dias eles fazem a comunicação oficial da entrega e está no lote de 1 milhão dia. Então, às vezes, é isso que também é uma coisa que eu defendo muito, eu não defendo inflar a máquina do Estado, mas determinados ambientes públicos, eles são imprescindíveis para que nós tenhamos um Estado efetivamente social e democrático, e que atenda às mínimas necessidades do seu povo brasileiro. E aí está uma resposta a muitas entidades que às vezes são orientadas para uma privatização, não quero aqui polemizar o assunto, mas alguns segmentos e ambientes estatais, eles são imprescindíveis para o nosso Estado. E aí está o Butantan, né, de parabéns, e apresentando os números, né, e o Brasil iniciou tardiamente a vacinação. Esse é o pesar, né? Nós poderíamos estar em outro cenário já, mas estamos caminhando positivamente. Eu imprimi aqui a informação de ontem. Passo Fundo está com 30.578 pessoas vacinadas. E o novo lote de vacinas estará chegando neste final de semana. Amanhã, sexta-feira e sábado, haverá uma nova alavancagem de faixa etária. Então, são informações assim que a gente busca, enquanto Câmara de Vereadores e a Prefeitura, fazer o máximo de divulgação e de informação às pessoas de que confiem na ciência, porque essas informações falaciosas e cunhadas politicamente por extremismos
para não trazer a confiabilidade à vacina, ao uso da máscara, o distanciamento social, isso não agrega positivamente e nos traz prejuízos. É muito importante que as pessoas tenham consciência, respeito às normas de segurança, mas também que se vacinem e confiem, né? Por mais que seja recente, poucos estudos, mas se tem uma margem de confiabilidade, os números estão aí se apresentando, e nós precisamos ter essa esperança da mudança, porque certamente nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo, por décadas talvez, vai se tornar uma nova gripe e que nós vamos estar sempre, hoje nós conversávamos isso aqui no ambiente, estarmos sempre preocupados, mas já incorporada a cultura do autocuidado, né? É isso que nós temos que defender, que as pessoas tenham esse comprometimento consigo mesmo e com o próximo, sempre, sempre, porque livrarmos desta realidade, acho que difícil vai ser. Eu tenho aqui muitos comentários, eu brevemente quero referir a Carla Mello. Ela parabeniza a iniciativa de ouvir os anseios da comunidade. A Letícia refere que trabalha com fotografia e o trabalho dela foi reportado como não essencial para o sustento da minha família, preservando a memória dos meus familiares e clientes. Trabalhamos diretamente com eventos que estão proibidos há mais de um ano. Além de sofrer com medo, sofremos com a redução da renda. É o que nós falávamos, né, Cássio? Exatamente. Só para fazer uma contribuição com relação o setor de fotografias, a gente também tem o setor de salão de beleza e estética. É um setor que trabalha, para a gente ter uma ideia, nós temos no município mais de 5 mil alvarás para estes segmentos. E a grande maioria desses profissionais, eles são profissionais, digamos, autônomos, eles prestam serviços, eles dependem do seu trabalho, né? A pessoa do salão, o profissional da salão de beleza, o barbeiro, ele precisa produzir para poder levar o dinheiro para casa. E aí ficou fechado ali 21 dias, 22 dias, ele vai viver do que naquele mês? Aluguel, água, luz, telefone. Então, essa que é a nossa preocupação e a gente solidariza, sim, com mais esses profissionais aí que a gente sabe que estão num momento muito difícil. E o Vinícius refere a grande ideia de conclamar os representantes dos segmentos que estão aqui para discutir e refletir a importância do retorno das atividades econômicas e suas devidas condições. É fundamental conciliar as condições sanitárias com a necessidade de gerar empregos e de atividades dos autônomos, que dependem do sustento gerado diretamente pela sua produção. Isso é algo também muito sensível, porque quando nós estamos falando de pessoas que estão na formalidade, estamos aqui por entidades e as pessoas estão bem ou mal abrangidas pelo Sistema Único de Saúde, com uma possibilidade de benefício, mas e quem está na informalidade, né? E o auxílio emergencial está para sair a nova organização aí nos próximos dias, valores menores, mas que traz um alento, e sabemos bem, eu conheço muitas pessoas que se não fosse o auxílio emergencial, como seria para colocar comida na mesa dos seus filhos? Então, esses são cenários que estão aqui presentes e que nos trazem toda essa necessidade de conciliarmos ideias, participação de todos, pelo que eu quero, nós estamos com 1h10 do nosso evento, eu quero deixar uma palavra final para cada um de vocês agora, o seu fecho, mas agradecer muito a participação e trabalharmos de forma estreita a sociedade civil, segmentos, a Câmara de Vereadores, pela sua mesa diretora, está aberta para nós estabelecermos as reuniões, as necessidades que nós precisamos desenvolver, e a sociedade civil, juntamente com o nosso executivo, o prefeito Pedro Almeida, que tem se mostrado um líder nato, apresentando sempre possibilidades dentro da sua área de abrangência, né, e competência, e temos que confiar, né, como o seu Sérgio referiu, precisamos estender e compreender o momento que é difícil,
não motivar rebeliões, mas sim, como todas as entidades, a Sueli, o Cássio referiu, informação, viabilizar as atividades, mas nós precisamos dar um passo. Eu acredito que a gente precisa dar um passo à frente. Nós precisamos buscar isso, e por isso esse fórum de debates, para nós vermos alternativas e como podemos contribuir com algo mais para a nossa cidade. Eu abro na mesma ordem, pode ser? Para o fecho final, e já repito novamente meu sincero agradecimento em nome da mesa diretora e dos vereadores de Passo Fundo pela participação de todos vocês. Sérgio. Bem, eu gostaria, então, na minha fala final, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade e parabenizar a vereadora Janaína pela iniciativa, que é muito importante. Eu acho que Passo Fundo estava, ou podemos dizer ainda está, mas é importante ver esse tipo de iniciativa, bastante carente desse contato com o poder público. Eu acho que essa aproximação ela é fundamental, de extrema importância, porque o setor produtivo é a mola propulsora de tudo o que acontece em termos de economia, que aí depois reflete em saúde, enfim, é da onde tudo inicia, né? Então, é muito importante, foi citado antes, acho que o Cássio falou, a Sueli, dessa questão, dessa aproximação do poder público, o legislativo e o executivo. O Cássio citou antes, no último ano, no ano passado, o executivo saiu de cena, né? Perdão, eu inverti aqui os nomes. O legislativo saiu de cena. Durante todo o ano passado, o legislativo não existiu em Passo Fundo, em termos de ações concretas, ou muito pouco. Lá mais no final, algumas ações assim, mas foram superficiais, podemos assim dizer, né? Não muito construtivas. Então, assim, isso muito importante, essa abertura, essa aproximação, também fazer referência ao Poder Executivo, o prefeito Pedro Almeida realmente sempre muito receptivo, de uma maneira muito humilde, né, buscando construir sempre as melhores soluções. Então, isso é algo que é muito importante, né, nós aqui presentes e outras entidades, né, que fazem parte da nossa comunidade. Então, ele está sempre aberto para ouvir e poder construir, né, e isso é muito importante, porque todos, né, saem ganhando, né. E assim, dentro de algumas coisas, né, até foi citado, né, qual é a preocupação maior nesse momento dos empresários, né, de todo o setor produtivo? É de que não feche, já foi dito antes, mas realmente é nessa linha que a gente precisa, então, continuar trabalhando junto aos seus associados, cada entidade, e a soma de todas é toda a comunidade, no sentido de que haja cuidado por parte dos empresários, dos clientes, e a comunidade como um todo, porque cada um que é responsável pela sua parte, que vai dar a construção do todo daí, né? Então, essa questão da saúde, que é o que preocupa a todos, né? Realmente, a vacina também parece que, além do Butantan, a Fiocruz parece que vai produzir 6 milhões por semana de doses também, acho que já começou, não sei exatamente quando vai começar, mas também tem. Então, acho que podemos já estamos há um ano aí, a curto prazo, acho que realmente isso vai amenizar bastante. Uma outra, que é essa insegurança, né, esse medo, o Leonardo colocou antes, e teve não gravei o nome da pessoa que comentou do setor da construção civil, e assim todos os outros setores. Isso seria uma ação extremamente importante, porque não é comum o empresário diz, tinha um funcionário, teve alguém da família, ele estava com suspeita, sentiu, foi lá e leva 14 dias e depois chega lá e diz, não, mas estava ok, não era positivo. Então, acho que a gente sabe, isso lá é mais do poder executivo, mas acho que é o todo, é a soma, né?
teria que ter um processo, um meio. A gente sabe que o volume teve um período em que ele foi grande, mas é aquilo, né? E também tem situações de empresas, esses dias eu vi alguém falando que deu negativo o teste e a empresa descontou os dias que a pessoa não trabalhou, sabe? Aí entra num outro ponto, mas enfim. Mas seria dentro disso, o Cássio antes citou, né, que quem é empreendedor é guerreiro, né, no Brasil, realmente, enfrentando todas essas situações. E só assim para fazer um fecha aqui, na nossa pesquisa, tinha uma pergunta assim, a nossa, que eu digo, é a pesquisa que a CDL fez junto aos associados. Ações consideradas na situação atual, novas ações, né, dentro da situação atual. E 65,8% colocaram como atuar na busca de novas estratégias comerciais, novas estratégias para se manter vivo. Então, realmente é isso, né? A gente vê a garra, a necessidade, né, e a garra que os empresários têm, e a importância, né? E eu acho que uma coisa sempre muito importante é buscar, eu acho que essa ação também ela permite isso, uma aproximação, então, do setor produtivo, do setor público e da comunidade, porque todos estamos engajados numa comunidade única. Então, às vezes, parece que há assim uma separação, né, que a população diz, porque o empresário ele explora o trabalhador, e não é bem assim, né, que na prática funciona, né? Mas é importante. Eu quero então mais uma vez parabenizar pela iniciativa, vereadora Janaína, e agradecer pela oportunidade, né, de estar participando, pelo convite, e agradecer então a Sueli, ao Cássio, ao Leonardo, por estarmos juntos mais uma vez aí, buscando construir algo positivo aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, seu Sérgio. E Leonardo, seu fecho aí, consegue falar dirigindo? Som. Eu parei aqui agora para dar minhas considerações finais aqui, que eu já estou em trânsito, tem um outro compromisso. Mas agradecer, então, a participação aí de todos, parabenizar aí pela atitude da vereadora Janaína, agradecer essa abertura junto ao poder público, ao legislativo, agradecer também, mais uma vez, a gente destacar o prefeito Pedro aí, Secretaria de Obras, todo mundo que está dando um apoio muito grande para o setor da construção civil, agilizando os processos, né, gerando mais emprego e renda aí para nossa cidade. Agradecer essa abertura plena que ele está dando aí, essa aproximação que ele está fazendo, não só com o Sinduscom, mas com todas as entidades. E temos certeza aí que com essa atitude aí, com essa semente que foi plantada aí por ti hoje, Janaína, com certeza aí a gente vai gerar ótimos frutos aí nessa união aí das entidades, Poder Legislativo e, como disse, todos aí já com a abertura do Poder Executivo. Então, muito obrigado a todos aí pela participação e agradeço aí pelo convite. Aí, muito obrigada, Leonardo. Cássio, sua palavra final. Eu já falei demais, agora serei breve. Te agradecer, parabenizar a vereadora Janaína pela sabedoria, né, pela postura que conduziste esse nosso encontro, né, também nada como ter uma empreendedora vereadora para ter essa sensibilidade e entender o que a gente está passando. Então, isso certamente veio a contribuir para esse teu projeto, né. Também agradecer e parabenizar o vereador e presidente Rafael Colucci, né, pela sensibilidade de nos atender. Como todos já falaram, a gente vem num momento realmente com uma abertura muito boa com o prefeito Pedro, né? Ele vem fazendo um trabalho, como já citei, na área da saúde, exemplar, juntamente com a secretária de saúde. O secretário Jorge também, um grande parceiro nosso, a gente está em contato direto, tentando melhorias, né, principalmente com o programa do Acelera, mas a gente precisa mais, né? A gente precisa, sim, que as entidades estejam muito mais ativas, né? E certamente o que eu falo aqui vem de acordo com
o que os demais presidentes também pensam, né? A sociedade precisa nos provocar também, Janaína. A sociedade precisa nos levar às demandas para que a gente possa fazer a representação dela. Foi assim que a gente conversou e demandou para os setores que nos procuraram, os eventos, restaurantes, as escolas de educação infantil, as escolas de ensino fundamental, o setor de beleza também, são setores que nos demandaram essa preocupação e a gente correu para tentar auxiliar todos eles. Então, não sei também, Janeiro, fica a minha pergunta, como é que vai ser a dinâmica dos próximos encontros, né? Mas acho que foi hoje um encontro muito bacana para a gente se apresentar, para a gente se conhecer e, principalmente, essa possibilidade da comunidade conhecer realmente qual é o papel das entidades. Acho que isso foi muito bacana, muito importante para todos nós. Então, fica meu muito obrigado e, mais uma vez, parabéns e obrigado a todos os presidentes aí pela participação. Abraço a todos. Eu já explico agora no fecho como está a programação já da semana que vem, Cássio. Sueli? Olá! Como uma boa empreendedora, enquanto vocês conversavam, eu vendi uma blusinha, tá? Não dá para perder a venda de uma blusinha, que está difícil. Em primeiro lugar, eu volto a parabenizar a vereadora Janaína e toda a mesa diretora do Legislativo por ter aprovado essa sua sugestão de trabalho, porque é assim que se consegue vencer. Eu sou uma pessoa que gosto muito do cooperativo, que nós precisamos dividir, sempre dividir ideias, dividir posições, para uma conquista da palavra coletivo. Então, sempre haverá um ganho para todos. Então, nós não podemos ser a individualidade, mas sim eu pensar que aquilo que estamos fazendo vai para o bem de todos. Então, agradecemos, o Cindy Lojas agradece a todos os presidentes que se fizeram presentes em nome da diretoria, colocando à disposição a qualquer momento nossa entidade para, enquanto presidentes, harmonizarmos ações e atitudes e, enquanto entidade, também com o poder público, seja ele legislativo ou executivo, porque só assim aquilo que se plantar se terá uma boa colheita. E esta colheita trará, como sempre digo, o resultado para todos. Desejo a todos uma feliz Páscoa, um renascer para a vida com muita esperança, mas também com muito amor ao próximo. Sejamos felizes. Muito obrigada, Sueli. Palavras muito, muito sábias. Meus amigos aqui, representantes aí de segmentos muito importantes e que nós conversamos coletivamente e elegemos vocês não à toa para o início e inauguração desse fórum de debates. Na semana que vem, nós vamos estar trabalhando e convidando empresários de determinados segmentos também, numa pulverização, e depois nós vamos trabalhar por segmentos, trazendo empresários, pessoas que estão sentindo a sociedade, especificamente as suas dificuldades. Daqui a pouco, a renovação do convite por fazerem parte e estarem à frente desse segmento, né? E daí nós vamos abrindo e especializando as nossas conversas e trazendo também o segmento da saúde. É todo um esqueleto montado que, fazendo uso da palavra da Sueli, o dividir ali as suas contribuições, mas acunheirar, né? Somar tudo isto para que nós possamos, sim, seguir em frente. É essa perspectiva e é o que eu enxergo enquanto uma pessoa muito ativa. Eu preciso ter ali na frente uma visão de como vai ser e como que nós podemos nos preparar, porque nós sabemos que essa dificuldade ela não é momentânea e não vai passar agora. Alguns tinham uma sensibilidade de que viria o verão e seria tranquilo. E como foi o nosso janeiro, o afrouxamento do carnaval e as consequências,
E agora, quem está pagando o preço por tudo isso? Né? Isso que é o mais grave. Quem que está pagando essa conta? Então, o nosso segmento aí, né, do comércio não essencial. Então, a minha proposta, mesa diretora não é minha, é trabalharmos coletivamente, buscarmos alternativas, anseios e levarmos à frente, governo municipal, estadual e federal, para conseguirmos, sim, uma construção de políticas públicas. E a contribuição ali do Cássio, que eu anotei, que nós temos, sim, isso está num plano meu de trabalho, os treinamentos. Nós temos que auxiliar que as pessoas... existe um lapso, né? Uma lacuna nas escolas, na educação infantil e no treinamento dos nossos jovens. E nós sentimos isso, conversava com a Sueli em outro momento esses dias, a dificuldade de termos profissionais qualificados para atender às necessidades das nossas empresas. Então, nós precisamos, sim, olhar quando a gente fala nós aqui, poder público, viabilizar que essa conta toda não seja paga pela iniciativa privada, né? E venha o ambiente público auxiliar nesses treinamentos e formação, porque a vida é dinâmica e tem que haver alternativas de auxiliar que todos consigam sair dessa grande dificuldade que estamos vivenciando. Ainda, para não deixar de prestigiar, que eu busquei mencionar todas as pessoas que deixaram ali seus comentários, a Mari refere parabéns pela iniciativa da vereadora, o Levington Lazarete, parabéns ao Legislativo pela ação, e a Marta, parabéns a todos, também a Adriele, juntos vamos vencer essas dificuldades, e o Luiz Fernando Pereira, parabéns. Ou seja, todos estão não individualizando um segmento ou outro, ou legislativo ou executivo, mas identificando que houve um amadurecimento. A dor ensina, né? Então, precisamos evoluir e não estagnar e sentir essa dificuldade e mantermos nela. É necessário evoluir. Muito, muito obrigado. Uma feliz Páscoa para suas famílias, vocês, as pessoas que prestigiaram o nosso evento e que vai ficar disponível no YouTube para assistir em outro momento e quiçá logo possamos estar juntos novamente. Obrigada. Muito obrigado. Feliz Páscoa também a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Cássio, Sueli, Leonardo, tudo de bom. Obrigado, um abraço a todos.